No coração de Jerusalém, em meio ao fervor religioso e à agitação política da Judéia, sob o domínio romano, viviam duas almas extraordinárias, cujas vidas se entrelaçaram com uma das promessas mais antigas e sagradas de Deus. Seus nomes eram Simeão e Ana. Eles não eram reis, sacerdotes poderosos ou guerreiros famosos. Eram idosos, pessoas comuns aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus, eram sentinelas fiéis, guardiões de uma esperança que ardia intensamente em seus corações. Hoje, vamos mergulhar na história comovente desses dois idosos, que com olhos de fé, reconheceram o Messias, quando ninguém mais o viu. Para entender a profundidade da história de Simeão e Ana, precisamos voltar no tempo, para o contexto em que viviam. Jerusalém era o centro do judaísmo, e o templo era o epicentro da vida espiritual. O povo de Israel ansiava pela vinda do Messias, o ungido prometido por Deus através dos profetas, que os libertaria da opressão e restauraria o reino de Davi. Essa expectativa era palpável, mas muitas vezes imaginada como uma libertação política e militar. As pessoas esperavam um rei guerreiro, um líder carismático que expulsaria os romanos com poder e glória. Em meio a essa expectativa febril, vivia Simeão. O Evangelho de Lucas nos diz que ele era um homem justo e piedoso. Ele não estava apenas seguindo os rituais por obrigação. Sua fé era viva e pessoal. Simeão vivia esperando a consolação de Israel, uma bela expressão para a vinda do Messias. Ele ansiava pelo conforto e pela redenção que só o Salvador poderia trazer. Mas havia algo ainda mais especial sobre Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. Não era apenas uma influência passageira. Era uma presença constante em sua vida, guiando-o e falando ao seu coração. E o Espírito Santo lhe havia feito uma promessa incrível, uma revelação pessoal que sustentou Simeão por anos, talvez décadas. Foi-lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias prometido. Imagine a força dessa promessa. Tidus os Deus. Simeão acordava com essa certeza divina. Enquanto outros poderiam ter duvidado ou se cansado de esperar, a promessa de Deus era a âncora de sua alma. Cada nascer do sol era um lembrete de que ele estava um dia mais perto de testemunhar o maior evento da história humana. Sua vida era uma vigília de esperança. Enquanto isso, nos pátios do mesmo templo, outra figura notável passava seus dias em devoção. Ana. Lucas nos dá detalhes preciosos sobre ela. Era uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela havia se casado jovem, mas seu marido faleceu após apenas 7 anos de casamento. Desde então, Ana permaneceu viúva. Na época em que nossa história acontece, ela já tinha 84 anos. Pense nisso. Uma vida inteira de viuvez. Uma condição socialmente vulnerável naquela época. Mas Ana não se entregou à amargura ou ao desespero. Ela fez do templo sua casa e da Adora Cal sua respiração. Onde Simeão esperava com uma promessa específica, Ana esperava com uma devoção incansável. Sua vida era uma oração contínua. Ela via gerações de sacerdotes passarem, via as multidões vindo e indo, mas ela permanecia ali, uma chama constante de fé no coração de Jerusalém. Agora, vamos para o dia que mudaria tudo. 40 dias após o nascimento de Jesus, conforme a lei de Moisés, Maria e José viajaram de Belém para Jerusalém. O Espírito Santo, que lhe havia feito a promessa, agora o guiava para o seu cumprimento. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. Que declaração poderosa! Simeão não via apenas um bebê, ele via o plano de Deus se desdobrando. Ele reconheceu que aquela criança não era apenas para Israel, mas era a luz para a revelação aos gentios, a salvação para todo o mundo. Em um tempo de exclusivismo, a visão de Simeão era universal e gloriosa. Ele entendeu a magnitude do que estava acontecendo. Sua missão estava cumprida, mas a história não termina aí. No exato momento em que Simeão terminava de falar, outra pessoa se aproximou. Era Ana. Tendo passado décadas no templo, ela provavelmente conhecia Simeão. Talvez ela tenha visto a comoção e, guiada pelo mesmo espírito, sentiu que algo monumental estava acontecendo. Chegando naquele instante, ela também viu o menino Jesus. A resposta de Ana
foi imediata e cheia de alegria. A Bíblia diz que ela começou a dar graças a Deus. Sua longa vigília de oração havia sido recompensada. A redenção de Jerusalém, pela qual ela tanto orou, estava ali, nos braços de Simeão. E ela não guardou essa boa notícia para si. Movida por um impulso evangelístico, ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela se tornou a primeira evangelista mulher do Novo Testamento, compartilhando a notícia da chegada do Messias com outros crentes fiéis, que, como ela, ansiavam pela salvação. Simeão e Ana são um belo exemplo de fé, paciência e discernimento espiritual. Em um mundo que esperava o Messias de poder e pompa, eles reconheceram a majestade de Deus na humildade de um bebê. Por quê? Porque seus corações estavam sintonizados com Deus. Simeão vivia cheio do Espírito Santo e apegado a uma promessa divina. Ana vivia em constante comunhão com Deus através da oração e do jejum. Eles não se deixaram levar pelas expectativas do mundo. Seus olhos espirituais estavam abertos. Essa história nos ensina que Deus frequentemente age de maneiras inesperadas. Na simplicidade e na humildade, ele se revela não necessariamente aos poderosos e influentes, mas àqueles que o buscam com um coração sincero e paciente. Simeão e Ana nos mostram o poder da perseverança na fé. Eles não desistiram, mesmo na velhice. Eles esperaram, vigiaram e oraram. E no tempo perfeito de Deus, sua esperança foi recompensada da maneira mais gloriosa possível. Eles são um farol para todos nós. Em um mundo barulhento e distraído, será que estamos cultivando uma vida de oração e sensibilidade ao Espírito Santo para reconhecer a ação de Deus ao nosso redor? Assim como Simeão e Ana, somos chamados a esperar com fé, a servir com devoção e a compartilhar com alegria as boas novas da salvação que encontramos em Jesus. A história deles nos lembra que nunca é tarde demais para Deus cumprir suas promessas e que a fé verdadeira pode ver o extraordinário no meio do ordinário. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada inspiradora. A história de Simeão e Ana é um tesouro de sabedoria e fé. Se você foi tocado por este relato e quer continuar explorando as narrativas profundas e transformadoras da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias Bíblicas. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Junte-se à nossa comunidade enquanto descobrimos juntos a beleza e o poder da Palavra de Deus. Até a próxima.